Você já ouviu falar de uma jovem que foi condenada a dançar, para sempre? Não é uma metáfora. Estamos falando de um conto real, escrito há quase 2 séculos, onde uma simples escolha, aceitar um par de sapatos vermelhos, se transforma em uma maldição cruel, sem volta. Os sapatos não podiam ser tirados. Eles dançavam sozinhos. Ela dançava até cair. Até chorar. Até implorar por piedade. E mesmo depois de cortar os próprios pés, os sapatinhos continuaram a dançar. Hoje você vai conhecer a verdadeira e aterradora história de O Sapatinho Vermelho, escrita por Hans Christian Andersen, mas que guarda raízes muito mais profundas, com origens na moralidade religiosa, na repressão feminina e em advertências ocultas. Prepare-se, porque essa não é uma história para crianças. É uma maldição viva, que atravessa o tempo como um alerta silencioso. A origem macabra da história. Hans Christian Andersen escreveu O Sapatinho Vermelho em 1845, inspirado por elementos do folclore dinamarquês e pelas rígidas normas morais da Europa cristã do século XIX. O autor era conhecido por inserir, em suas fábulas infantis, mensagens duras e punitivas, voltadas mais aos adultos do que às crianças. Na época, a vaidade feminina era vista como um pecado, e o desejo por beleza e luxo era condenado pelas instituições religiosas. O conto nasceu justamente como uma crítica à futilidade e à vaidade, e por isso mesmo é tão sombrio. A protagonista, uma jovem órfã chamada Karen, recebe de presente um par de sapatos vermelhos. Ela deveria ir à igreja com humildade, mas insiste em usar os sapatos, contrariando o bom senso. A partir daí, sua vida vira um pesadelo sem fim. Os sapatos ganham vida própria, obrigando-a a dançar sem parar, consumindo sua energia, sua alegria e, por fim, sua própria humanidade. No conto original, a maldição se instala de forma quase invisível. Primeiro, Karen não consegue parar de dançar. Depois, ela tenta tirar os sapatos, mas percebe que estão colados aos pés, como parte do corpo. Ela dança nas ruas, nas florestas, em estradas de terra. Dança ao dormir, ao acordar, ao chorar. As pessoas a veem e se afastam, horrorizadas. Ela implora ajuda, mas ninguém pode romper a maldição. Desesperada, encontra um carrasco e súplica: corte meus pés. E ele corta. Os pés, ainda com os sapatos, continuam dançando sozinhos. Karen, agora mutilada, tenta reconstruir sua vida, mas é perseguida pelo som dos sapatos que dançam. Mesmo sem os pés, ela os vê passar diante de sua janela. A mensagem é clara: a vaidade e o orgulho têm um preço alto, e a redenção, se é que vem, chega apenas depois do sofrimento extremo. Uma lição dura, travestida de conto infantil. Por trás da dança interminável, existe um simbolismo ainda mais profundo. Os sapatos vermelhos representam o desejo, pelo proibido, pelo belo, pelo diferente. Em diversas culturas, o vermelho é associado ao pecado, à tentação, ao sangue e à punição. O conto é uma alegoria para a repressão da feminilidade em sociedades ultraconservadoras. Karen, ao querer ser livre, elegante, ao desejar se expressar, é punida severamente. A dança não é uma celebração, mas uma prisão. Ela se torna uma marionete dos próprios desejos, e isso dialoga com outras lendas e mitos onde mulheres são castigadas por ousarem desafiar normas impostas. O próprio Andersen enfrentava conflitos internos com temas como religiosidade, repressão e castigo, e projetava isso em suas obras. O Sapatinho Vermelho é, portanto, muito mais que um conto infantil, é uma advertência cruel sobre os limites entre desejo e punição, liberdade e obediência cega. Poucos sabem que o conto já foi adaptado várias vezes para outras mídias, inclusive em um filme de terror britânico em 1948, chamado The Red Shoes, onde a dança vira obsessão e leva à destruição. Há versões em balés, peças teatrais e até livros que tentam dar uma nova interpretação à história. Em algumas adaptações modernas, os sapatos são vistos como entidades sobrenaturais ou maldições ancestrais, ligadas a pactos com forças ocultas. Também há quem relacione essa história a mitos nórdicos sobre espíritos que tomam o controle dos corpos dos vivos, fazendo-os dançar até a morte.
Outra curiosidade é que Anderson pode ter se inspirado em uma menina real que ele viu certa vez usar sapatos vermelhos em um enterro, um símbolo de desrespeito que o marcou profundamente. Além disso, na versão original, Karen não morre, mas vive uma existência miserável, implorando perdão e lutando contra o arrependimento, uma espécie de purgatório em vida. A história de O Sapatinho Vermelho continua ecoando através dos séculos, nos lembrando de como desejos aparentemente inocentes podem esconder maldições cruéis. A dança que nunca termina simboliza a prisão dos nossos próprios erros, que continuam a nos perseguir mesmo depois do arrependimento. E você? Já pensou no que está calçando? Será que estamos dançando ao som de vontades que não controlamos mais? Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre lendas e contos sombrios que você jamais esquece. Compartilha com alguém que precisa conhecer o lado obscuro dos contos de fadas. Nos vemos no próximo vídeo, ou quem sabe, na próxima dança.